Fala galera do canal Geocultura BR e vamos aí para uma aula sobre circulação atmosférica. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, abordar bem detalhadamente como funciona todo o sistema de circulação atmosférica e a gente vai estar no final apto a compreender como funcionam os furacões, tufões, enfim, e o movimento de massa de fluidos, né, na Terra de modo geral. Bom, vamos começar do básico, né? Aquela coisa bem no ensino fundamental lá. O que é o vento? Aí falava, o vento é um ar em movimento. Mas por quê? Por que o ar está em movimento? Bom, a gente precisa saber que para o ar se movimentar, precisa de alguma energia para fazer isso acontecer. Então, basicamente, toda a energia que a gente tem na superfície da Terra, ela tem origem do Sol. O ar, ele é feito de moléculas. Ele tem moléculas... a gente vai ter as moléculas de diversos gases. A gente tem oxigênio, vai ter nitrogênio... Na verdade, a maior parte é nitrogênio, carbono... Enfim, a gente vai ter diversos gases traço. Esse conjunto de ar também receber energia térmica devido ao Sol. Quando essas moléculas recebem energia, elas se expandem e elas dilatam. Quando elas estão quem está com menos energia tende a ficar mais compactado. Então nessa imagem aqui, ó, que a gente tem o quê? A gente tem o ar mais quente, esse em vermelho, que ele está com mais energia, está mais espaçado. Você pode ver que as moléculas estão espaçadas e ele tende a subir, porque ele está dilatado quente. É claro que em relação ao outro ar. Essa massa aqui de ar, ela está fria. Então você pode ver que as moléculas estão mais juntas, está mais compactado e ele tende a descer. Aqui nessa imagem, a gente tem aqui a representação do vento. O vento na superfície da Terra. Quando a gente sente um vento na superfície, que aqui tem até as arvorezinhas balançando nos galhos, esse vento ele vem à origem de uma área de alta pressão, indo para uma área de baixa pressão. O que isso significa? Quando as moléculas estão mais juntas, ou seja, elas estão mais frias em relação à outra, elas tendem a ficar mais compactadas, logo elas ficam mais densas. E a umidade faz com que elas desçam, fiquem como se fossem mais pesadas. E elas descem. E conforme elas descem, e ao mesmo tempo as que estão mais leves estão subindo, elas tentam ocupar esse espaço vago aqui embaixo. Então, ou seja, como se abrisse um vácuo aqui, porque elas estão subindo as quentes, e as frias vão entrando por baixo. E esse movimento dela entrando aqui por baixo é exatamente o vento que a gente sente. Então a gente sente o vento, uma corrente de alta pressão, passando, querendo ir lá para o lugar de um lugar onde está baixa pressão. Então, ou seja, a gente vai ter ventos lá na parte superior da nossa atmosfera, né? No caso da troposfera, a gente vai ter um vento lá em cima, a gente vai ter ventos de baixa pressão indo para locais de alta pressão. E aqui na superfície a gente tem ventos vindo de regiões de alta pressão, ou seja, moléculas mais compactadas, mais densas, querendo ir para regiões de baixa pressão. Isso aqui, a base disso é uma coisa chamada de corrente de convecção, que a gente vai encontrar isso em diversos lugares. Por exemplo, aqui nessa imagem, a gente tem uma panela aqui, na verdade uma chaleira. Aqui tem uma chama aqui embaixo que está aquecendo. O ponto mais quente dela, né, aqui o centro da panela. Aqui ela está aquecendo. O que está acontecendo? Vamos lá. Aqui a região mais quente, a água que está aqui dentro, ela se expande. Mesma coisa do ar. E até é importante lembrar que fluidos, em geral, eles se comportam da mesma maneira. Então, o que são os fluidos? Fluidos são líquidos e gases. Eles são coisas que elas podem adquirir uma forma do objeto, do volume que elas estão condicionadas. Então, por exemplo, se eu tenho o formato dessa chaleira, ela é meio arredondada aqui em cima. A água vai tomar a forma dela aqui, ó, tá vendo? Se eu colocasse gás aqui dentro, o gás também tomaria a mesma forma, ou seja, é um fluido. Então a mecânica dos fluidos, elas se comportam praticamente igual, tanto para gás e tanto para líquido. Bom, vamos lá. E aí aqui a gente tem então aquecido aqui, nessa região mais quente, a água sobe quente. Quando ela chega aqui na parte superior, aqui na parte de cima, ela vai esfriar. Mas vai esfriar porque aqui está frio? Não, a chaleira de modo geral ela está quente. Só que a temperatura que está aqui em cima, ela é inferior à temperatura que está aqui embaixo.
Com isso, já provoca essa convecção. Por isso que a convecção ela sobe quente, resfria, fica mais densa, desce. Só que dela volta para esse caminho e chega nessa região mais aquecida, ela se expande, sobe novamente e desce. E assim para todos os lados. Mesma coisa acontece, por exemplo, na nossa geladeira. Quando a gente abre a geladeira, exemplo da geladeira que tem um freezer em cima, né? Na parte superior. A parte superior que está mais frio, o ar que está lá dentro do congelador está mais frio, quando a gente abre as duas partes, vamos supor aqui, esse ar frio ele está denso e ele tende a descer. Enquanto o ar que está aqui mais embaixo, que ele não está tão frio, ele tende a subir, porque ele está mais quente em relação a esse. Isso não quer dizer que aqui é um ar quente, nossa, que eu vou colocar a mão e vou sentir uma temperatura quente, está tudo frio. Mas esse frio está mais frio do que esse. E é isso que está acontecendo na chaleira também. Como eu disse, a chaleira de modo geral ela está quente. Porém, a região mais distante do foco de calor está mais fria do que a região próxima à região de foco do calor. Bom, aqui a gente vai falar um pouco das brisas marítimas. O que são brisas marítimas? As brisas marítimas, elas são também o processo de convecção também. Bom, primeiro a gente vai falar aqui das brisas marítimas. Aqui a gente tem imagem durante o dia. O que acontece durante o dia? Quando a gente está na praia, por exemplo, a gente vai perceber que a areia, durante o dia, tá? A areia, ela vai aquecer, ela vai muito mais quente que a água. Quando a gente chega na praia, a gente tira o chinelo assim, pisa na areia, a gente sente nosso pé queimando. Nossa, vou correndo direto pra água. E aí, tipo, tá queimando, chega na água, agora tá bem mais fria do que a areia. Só que quando chega a noite, a areia é bem fria, né? A areia fica bem mais fria. E a água já tá um pouquinho mais quente. Talvez a gente não consiga perceber, mas eu garanto que tá mais quente. Como que isso funciona? Vamos lá. Durante o dia, o sol, ele tá aquecendo de modo geral, tanto a areia quanto a água. Mas, conforme o sol aquece a areia ela tem uma propriedade física que ela vai absorver mais energia térmica, a energia solar, muito mais rápido que a água. Então a gente tem essa propriedade dos materiais. Materiais que absorvem mais energia térmica tendem a devolver essa energia térmica de maneira mais rápida. Do mesmo modo, algo que demora para absorver energia tende a devolver de forma mais devagar também. Então, se a gente tem aqui a areia, ela absorveu e já está devolvendo, então ela absorve rápido, ela esquenta rápido e ela tá lá, já está pelando enquanto a água aqui está ainda fria. Só que as duas estão recebendo energia. Quando chega a noite, a areia devolve rapidinho toda aquela energia e volta a ficar fria. Enquanto a água que demorou para poder receber energia, ela ainda está soltando energia aos poucos. Então o que acontece, gente? Durante o dia, aqui tá muito quente. Então o ar que está perto daqui está muito quente. Logo, o ar quente, ele se expande. Se ele se expande, é uma região de baixa pressão e ele tende a subir. Só que lembra no vento que a gente sente aqui na parte da superfície é sempre de algum lugar de alta pressão para baixa pressão? Então o que acontece? Aqui, como aqui está mais quente em relação à água, aqui o ar está subindo, gera uma espécie de vácuo aqui, e aqui o ar que tá relativamente frio, ele percebe esse vácuo aqui, ele corre para cá. Logo ele traz o vento para cá. Então de dia, o vento, a brisa do mar, a gente vai sentir o vento vindo do oceano para o continente. Lembra que o vento é sempre de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Então o vento vai estar vindo nessa direção, ou seja, do oceano em direção ao continente. Quando chega a noite, inverte. Por quê? Agora, lembra que a areia perdeu toda a energia térmica dela. Então agora ela está fria em relação à água. Agora quem está mais quente é a água. E a água agora está soltando devagarinho aquela temperatura que ela absorveu o dia inteiro do sol. E com isso, aqui está formando uma região de baixa pressão e aqui uma região de alta pressão. E lembra, o vento na superfície sempre vai de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Então o vento vai soprar do continente para o mar. Então a gente conclui. De dia os ventos vêm do oceano para a areia. Então a gente sente o vento batendo para cá. Se a gente tivesse com uma pipa, a pipa estaria sempre não para o lado da água. E se à noite a gente fosse empinar uma pipa, a pipa sempre estaria para o lado da água.
Monções. O que seriam monções? Monções, a gente agora acabou de ver o conceito de brisas, né? Brisas terrestres, brisas marítimas. A gente fica bem mais fácil compreender o que são monções. Monções é basicamente como se fosse aquele mesmo efeito das brisas, só que de uma maneira maior, uma maneira maior de longo prazo. O que acontece? Aqui na região lá da Ásia, ali perto da Índia, até no sul da Rússia, por ali, a gente tem um efeito chamado continentalidade. O que acontece? Quando a gente tem uma área muito grande de terra, mesma coisa da areia. É como se, vamos representar como se fosse areia. Aqui a gente tem uma região muito grande. Lembra que esses materiais sólidos, por exemplo, a areia, a rocha, o solo, eles tendem a absorver muita energia rápido, ou seja, esquenta rápido, que nem o asfalto. O sol mal nasceu, você encosta no asfalto, o asfalto tá pelando. Mas também quando escurece, o asfalto tá gelado. Mesma coisa. Então aqui, quando tá quente, aqui tá. Quando o sol tá batendo, vai ficar bem quente. Mas quando o sol para de bater, fica frio. Então o que a gente tem aqui? As monções de inverno. Quando tá inverno no hemisfério norte, por ter uma grande área de continental aqui, a gente tem uma porção de terra muito grande, o que acontece? Aqui gera uma área de alta pressão no continente. E o que acontece com isso? Se gera uma área de alta pressão, porque está frio, porque o solo está frio, então o ar que está em cima desse solo está frio. Logo, o ar vai ficar compactado bem juntinho e pesado. E aí lembra daquilo, na superfície o ar sempre vai de alta pressão, ou seja, ele sempre quer um lugar mais confortável. Então ele está num lugar lá que está compactado por causa do frio, ele percebe que aqui tem uma região de baixa pressão, ele quer vir para cá. Então os ventos vão sair da região continental e vão em direção ao oceano, o Oceano Índico. Por quê? Porque aqui tem uma região de baixa pressão. Por quê? Porque aqui é água e aqui no inverno a água agora está soltando a temperatura que ela ganhou durante o verão. Por exemplo, nessa imagem aqui, para complementar. Aqui no verão, o que está acontecendo? No verão, aqui o sol está batendo direto. E está aquecendo muito aqui a região continental. Logo, o ar aqui fica quente e sobe. E fica menos denso. Enquanto a água é mais fria em relação ao chão. Mesma coisa lá da areia. Como se fosse aqui a areia e aqui o mar. Então aqui, no verão, é como se fosse de dia. Então aqui a parte de continental, aqui vai ficar quente, o ar está subindo. Aí aqui o ar está mais frio. Ele quer ir ocupar essa região de semivácuo, né, que surge, e ele corre para cá. Então os ventos durante o verão, que é a monção de verão, ela vai correr do oceano em direção ao continente. Já nas monções de inverno acontece o contrário, os ventos vão soprar da região continental para a região oceânica. Bom, aqui a gente vai falar um pouco dos tipos de pressão e ascendência, né, que é de baixa pressão, e subsidência, que é de alta pressão. Bom, esses símbolos, a gente vai sempre se deparar com esse símbolo, mostrando com A de alta pressão, e normalmente é azul, para representar frio, e B de baixa pressão, e vermelho para representar quente. A gente vai perceber que aqui o ar que está em alta pressão, ele tende a escapar a que ele está saindo, enquanto o de baixa pressão ele está convergindo. Por que isso acontece? A gente, numa região onde está quente, que nem aqui, região de baixa pressão, low aqui, que é baixo em inglês, a gente tem aqui está quente. Imagina que aqui tem uma situação que o solo aqui está quente, o ar aqui mais próximo ao solo está recebendo essa temperatura e está subindo. Com isso, lembra que o ar sempre vai de uma região de alta pressão para uma de baixa pressão. Então o ar está vindo para cá. Ele está vindo para cá porque aqui está girando um vácuo, está virando tipo um buraco de ar, vamos imaginar assim. E ele, tem um buraco ali, eu vou entrar. Então o ar que está mais pesadão, ele vem e entra aqui. Por isso que fica essas setas aqui. Que é o ar vindo lá de uma região de alta pressão, querendo entrar para essa de baixa pressão. Do mesmo modo, é claro, um ar onde está numa região que está tudo apertadinho, ele quer escapar dali daquela região apertada para poder pegar uma região mais confortável. Então por isso que ele está tentando fugir daquela região apertada e ir para a região mais folgada, que é, nos casos, na região de baixa pressão. Então aqui, a região de alta pressão, o ar está vindo, ficando pesado, descendo.
Quando ele chega aqui, ele quer se expandir porque está tudo compactado aqui e ele vai em direção a toda a região de baixa pressão que ele encontrar. Com isso vai gerar um vento aqui, um vento passando dele, saindo de uma região de alta pressão indo para uma baixa pressão. E aqui depois ele aquece e volta de tudo de novo, que ele aquece, ele vira, fica baixa pressão e sobe, formando uma espécie de ciclo que a gente vai ver logo mais. Bom, como a gente viu lá no começo na chaleira, lá no exemplo, a região mais próxima da Terra, mais quente. Quando a gente vê na chaleira, a região mais próxima do foco de calor, ela estava mais quente. Do mesmo modo acontece na Terra, aqui na troposfera, tá? O que a gente tem aqui a gente vai falar um pouco, focar mais na troposfera, que esses fenômenos que a gente tem de nuvens, tudo, a gente encontra principalmente aqui, nessa região aqui. Praticamente está tudo aqui. Então o que acontece? Quando a gente está perto da superfície da Terra, o solo, aqui ó, a gente tem nesse eixo horizontal aqui, a gente vai ter os graus Celsius. Aqui está em graus Celsius e Fahrenheit, aqui, tá? Mas vamos observar o grau Celsius. E enquanto no eixo aqui vertical, a gente vai ter a altitude em quilômetros. Então a gente começa daqui, desse ponto aqui, como se estivesse na superfície. O solo está por volta aqui de 20 graus Celsius, vai. E aí, conforme a gente vai subindo aqui, ó, se a gente vai subindo a altitude, a gente percebe que a temperatura vai caindo. Vai caindo, até chegar aqui, ó, chega a menos 40 graus Celsius, até chegar a menos 60 graus Celsius, tá? E aí, o que acontece? Por que isso acontece? Bom, a gente tem dois motivos para isso acontecer. Um primeiro motivo, quando o Sol manda a radiação solar, na superfície da Terra, quem absorve mais a energia solar é o solo, o chão. Rochas, areia, enfim, asfalto. Essa energia que ela absorve, ela vai irradiar por radiação, ela vai por contato também, né? E por radiação ela vai devolver essa energia térmica para o ar. O ar que está mais próximo aqui, ele vai esquentar mais. E também a gente tem uma coisa que assim, o ar ele é mais denso embaixo, ele vai ficando cada vez mais rarefeito em cima. Por quê? O ar ele é um conjunto de gases. A gente tem o oxigênio, tem o nitrogênio, tem vários gases. Os gases que têm mais massa, eles tendem a ficar embaixo. Então a gente vai ter uma quantidade de ar embaixo. E lembra que a temperatura é a agitação das moléculas, como a gente viu lá no começo? Então para ter moléculas precisa ter matéria, e o ar é matéria. Então se a gente tem na superfície uma concentração de matéria, logo a gente tem mais objeto para transferir energia. Logo tem mais objeto para receber essa energia e devolver essa energia, tornando o ar mais quente. Então, o ar rarefeito, que seria o que é ar rarefeito? Ar rarefeito é quando a gente está em um lugar, por exemplo, uma altitude, uma montanha, um topo de uma montanha, o ar é rarefeito, porque ali tem pouco oxigênio, tem poucas moléculas dos gases componentes do ar. E se tem poucas moléculas, ele também não vai ter não tem material para reter energia, para devolver energia, tornando aquele lugar frio. Por isso que topo de montanha muito alto normalmente é frio. E então aqui, gente, isso aqui, esse gráfico, ele é chamado de GVT, que é gradiente vertical térmico. Ele mostra aqui toda a variação de altitude em relação à temperatura e altitude, né? Para nós compreendermos o importante a troposfera, a gente tem que compreender que ele vai chegando aqui, conforme vai subindo até 12 quilômetros mais ou menos de altitude, ele vai ficando mais frio. Tem outro efeito também que acontece que explica essa baixa de temperatura, que é adiabática, né? Que é resfriamento adiabático. O que acontece é que, tipo, como ele está aqui mais denso, o ar está mais próximo do solo, ele está mais denso, e aqui em cima o ar está mais rarefeito, ele está saindo de uma região de alta pressão para uma baixa pressão. Isso eu estou falando ali na divisa entre os dois, né? Ele se expande. Nesse momento que ele se expande, ele abaixa a temperatura. Isso acontece mais ou menos que nem, não sei se vocês já viram, quando pegam um spray ou um isqueiro, quando estoura um isqueiro, por exemplo, se você jogar um isqueiro no chão e estourar, se você pegar rapidamente, você vai ver que o isqueiro está frio, bem gelado. Ou alguma coisa que solta gás, assim, você colocar a mão na mangueira do gás, assim, você vai ver que ele vai ficar gelado. Isso acontece porque dentro do objeto que ele estava lá, o gás, ele estava muito compactado, ou seja, estava denso, ele estava sob pressão. Quando é libertado daquela pressão, ele se expande rapidamente. E com essa expansão, ele sofre esse resfriamento adiabático, que é ele abaixa a temperatura. Então, por esses dois fenômenos, a gente vai ter uma temperatura extremamente baixa aqui. Aí a gente tem um período aqui agora que fica na tropopausa, que praticamente não há variação de temperatura, que vai até 20 km mais ou menos.
Depois a gente tem a estratosfera aqui, que ela começa a fazer uma inversão. Começa a aquecer de novo. Então ela tá vindo aqui de 60, menos 60 Celsius, e vai indo ali próximo de 10, alguma coisa do tipo, 10 positivo, né, Celsius. E aí, por que isso acontece? Bom, gente, isso aqui acontece porque aqui é onde está a camada de ozônio. O ozônio o ozônio, na verdade, é mais ou menos assim. O que é o ozônio? O ozônio é o O3. Ou seja, a gente tem o oxigênio O2 e tem o oxigênio, e seria uma variação do oxigênio que é o O3. Por que isso acontece? Nessa região aqui, os gases, o raio solar, ele bate. Lembra que está rarefeito, tá? A gente tem aqui o oxigênio bem espaçado aqui, o O2 aqui boiando aqui na atmosfera. A onda, né, a energia solar bate nele e às vezes ele parte. A energia ionizante parte como se partisse a junção de duas moléculas de oxigênio. E nessa que ela parte, as moléculas depois tentam se voltar, só que quando voltar a estabilidade. Só que nessa que elas voltam à estabilidade, às vezes elas voltam em 3. E é isso que é o ozônio. Então, tipo, por isso que nessa região aqui acontece isso, que aqui ainda tem oxigênio. O oxigênio ainda está nessa região. E com isso, essa região onde tem o O3, ela vai absorver mais energia solar e vai devolver mais energia solar. Então, por isso fica aqui uma região mais quente. Então, quanto mais vai tendo ozônio, ele vai tendendo a ficar mais quente. Só que o oxigênio ele está só aqui para formar o ozônio, que é o combustível. Para ter ozônio, a gente precisa de oxigênio. E a partir daqui começa a não ter oxigênio. E se não tem oxigênio, não vai ter ozônio. Daí não tem nem ozônio, nem tem o solo, não tem a adiabática, não tem nada. Então, o que acontece? Começa a resfriar de novo. Ainda tem alguns gases, a gente ainda tem alguma coisa, mas está bem mais, muito, muito rarefeito. E aí, quando aqui a gente está na mesopausa aqui, né, tipo, que aqui é a mesosfera, né, que ele volta a baixar, e aqui a mesopausa já é praticamente, gente, a gente está saindo fora da Terra mesmo, a gente está, tipo, já fora da atmosfera. E aí a gente tem a termosfera, que daí volta a esquentar muito, e daí vai até uns 100 graus, continua aqui, vai até uns 100 graus acima de zero, né, 100 positivo Celsius. Por quê? Porque aí a gente já está no espaço e está recebendo todo o raio solar sem filtro. Então vamos lá. Bom, agora aqui a gente tem as células de circulação atmosférica. Conforme a gente aprendeu sobre esses movimentos que a massa de ar faz, que ele sobe, faz esse movimento circular, a gente vai acabando formando na atmosfera algumas espécies de células. A gente tem aqui, a gente tem a célula polar, a célula de Farrell, a célula de Hadley. A principal que a gente vai falar bastante, a gente vai falar sobre a célula de Hadley aqui, tá? O que acontece? A gente tem a região do Equador. A região do Equador é a região mais barrigudinha aqui do nosso planeta, que seria mais ou menos aqui. Ou seja, a gente tem essa região, ela recebe mais incidência solar. Por ela estar na parte mais barrigudinha aqui, e a gente tem até os trópicos, né, os 2 trópicos, são regiões onde que o Sol vai estar pino em algum momento. A partir daqui o Sol não está pino. O que significa estar pino? É que em algum momento ele vai estar algum momento do ano ele vai estar com o Sol perpendicular ao solo. Tá? A gente vai estar com o raio solar perpendicular, ou seja, no ângulo de 90 graus. Com isso, obviamente, essas regiões elas vão ser mais quentes. Elas tendem a ser mais quentes. Claro, a região equatorial você sempre pode ver que são regiões bem quentes. Qualquer lugar do mundo que for na região do Equador é bem quente. Aqui nas áreas tropicais também são quentes. E daí a gente vai chegando aqui em climas mais temperados e até clima polar que são bem frios. Por quê? A partir daqui dos trópicos, o raio solar ele nunca vai pegar em um ângulo reto. Ele sempre vai estar em um ângulo inclinado. Ele sempre vai estar... imagina uma lanterna. Se a gente pegar a lanterna e colocar ela assim de frente assim, sobre uma superfície, ela vai ficar com todo o brilho dela num foco só. Mas se a gente deitar ela assim na superfície, deixar ela deitada e pegar de lado, ela vai pegar até uma área maior, só que você vai perceber que a força, a intensidade daquela iluminação vai diminuir muito. E é o que acontece nessas regiões aqui. Então a gente vai ter uma região com essa baixa incidência, por isso vai tornar mais frio. Então o que acontece? A gente sabe que aqui é a região mais quente. Então vamos lembrar lá da chaleira, como se fosse o foguinho estivesse aqui. E aí ele vai subindo, o ar sobe, né, a expansão dos gases sobe,
Daí a gente tem o gradiente vertical térmico, o GVT, que a gente sabe que vai subindo, vai abaixando a temperatura e ele vai esfriando. Se vai esfriando, o gás, o ar vai compactando, vai ficando denso. Se ele vai compactando, vai ficando denso, ele tende a descer. Aqui vai formar uma zona de alta pressão. E aí ele vai ficar aqui. E lembra o que é o vento? O vento ele é o ar de alta pressão, tá lá compactado, espremido, querendo ir para uma região mais confortável, que é uma região de baixa pressão. Então ele vou voltar para lá. E ele vem para cá, e que é uma região onde está criando uma espécie de vácuo aqui embaixo. E ele corre para cá. E assim forma um ciclo, forma uma bola. Isso vai acontecer também em outra região. Por exemplo, aqui, ó, a gente vai ter aqui, vamos pegar uma região aqui que está falando no Polo Norte. Poderia ser o Polo Sul também, tanto faz. Mas uma região polar. A região polar é mais fria. Só que lembra aquele negócio que a gente falou lá no começo, que também quando a gente fala de quente e frio, a gente está falando em relação ao outro. Não estou falando que realmente aqui estava fervendo essa temperatura, é que ela está mais quente em relação a essa. Se a gente pegar o Polo Norte, ele é bem mais frio do que a gente pegar 60 graus norte. Então aqui, como está mais quente em relação aqui, ele tende a subir, tende a dispersar. Enquanto o ar mais denso que está sobre uma superfície fria quer ir para uma região mais confortável. Logo ele vai fazer o vento aqui, ó, e vai vir para essa região de baixa pressão. E aí a gente vai começar a perceber que vai formar um padrão. A gente vai ter um padrão que aqui vai ter uma zona de alta pressão, de ar descendo, pesadão, e aqui uma região de baixa pressão subindo. Que ele vai, quando ele sobe, ele vai dispersar para todos os lados. Que ele vai acabar descendo aqui junto com o que está descendo dessa região. Então a gente vai ter, olha, de novo, um padrão. A gente tem aqui alta pressão descendo, baixa pressão subindo. Alta pressão descendo, baixa pressão subindo. Então isso vai formando essas células que formam como se fossem essas bolas, essas bolhas de ciclo de ar, né? E girando por causa desse movimento térmico. Aqui, nessa imagem aqui, a gente pode ver isso aqui, uma visão mais transversal sobre isso que a gente tá explicando, tá? Vamos lá. Aqui, ó, mais uma imagem, tipo, também sobre isso, sobre a célula de Hadley, né? Principalmente a célula de Hadley, que a célula de Hadley é essa que está mais próximo do Equador aqui, tá, gente? Ela, por sinal, também ela é mais alta, né? Que a gente pode reparar que ela é mais alta. Porque também tem mais concentração de ar, né? De umidade, enfim. E aqui a gente dá para observar como é que ela, se a gente pudesse ver, né? Como é que seria, como é que ficaria nosso planeta se a gente pudesse observar assim essas correntes de convecção acontecendo. Bom, aqui qual padrão climático podemos observar, né, com isso, sabendo disso, né? Vamos reparar nessas três imagens aqui. A gente tem o globo visto de 3 pontos de vista, globo terrestre, e a gente vai perceber um padrão. A gente vai perceber que no centro, vou colocar aqui na região equatorial, a gente tem sempre áreas verdes, ó. Repare que aqui a gente tem a floresta amazônica, que a gente tem a floresta na África, a gente tem aqui essas ilhas na Ásia, na Oceania, regiões também bastante verdes. E aqui, se a gente pegar aqui uma linha aqui, ó, depois do trópico aqui, mais ou menos, a gente vai ter, próximo ao trópico, né, o trópico de Câncer, aqui a gente vai ter uma região desértica. Do mesmo modo, se a gente olhar aqui pela região aqui ao sul, a gente vai ter também deserto aqui, deserto aqui, deserto aqui. E aí, se a gente voltar aqui nessa região, nessa imagem aqui, repara, olha só que interessante. Justamente na área de alta pressão, lembra que o ar está vindo para cá, ó, ele tá vindo para cá e ele tá com alta pressão, aí ele vai querendo ir para uma região de baixa pressão e subir para voltar. Então aqui, ó, lembra, voltando mais uma aqui, ó, lembra que aqui a gente tem uma região de baixa pressão, de alta pressão e região de baixa pressão. E a gente, aqui é o Equador. Aqui é uma região de alta pressão. E reparem que nas regiões de alta pressão são mais desérticas, ou seja, o ar ele sobe aqui quente e ele vai para lá, esfria e desce pesadão aqui, ó, e seco. Por que ele desce seco? Vamos pensar um pouco. Se aqui tá quente, ele vai levar a umidade para cima. A umidade desse ar aqui, a gente tem, e além de ter bastante água, né, na região equatorial a gente tem uma porção de água, tanto no Oceano Pacífico, tanto no Oceano Atlântico, a gente tem uma porção de água muito grande, e com isso esse calor vai levando água para cima.
Essa água chega lá em cima, ela encontra, lembra do gradiente do GVT, gradiente vertical térmico? Ela se resfria e chove. Então é uma região que chove muito. E o ar continua, o ar deixa a água lá, a água fica e o ar continua o caminho dele. Só que sem água agora, com baixa umidade. E aí, só que ele desce pesadão, relativamente mais frio e seco. Então, essas regiões a gente tem uma quantidade de ar descendo sobre ela muito grande, como se fosse um vento vindo de cima, assim, vamos dizer assim. E com isso, só que é um ar seco, porque já choveu aqui, a umidade ficou aqui, subiu aqui, já ficou aqui e foi seco para lá. E aí ele vai ficando seco e frio. Logo vai ficando pesadão, desce e aqui vai ventar bastante, porque a gente vai sentir o vento querendo voltar para cá, para a região de baixa pressão. E é isso, por isso que formam os desertos nessas regiões. A gente vai ter um padrão de deserto. Só que vocês devem estar se perguntando, né? Pô, mas aqui na região aqui de São Paulo, então aqui onde a gente mora, aqui, região de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tudo, a gente teria que ser um deserto, né? Porque tá nessa faixa também. Por que aqui não é um deserto? Bom, aí a gente tem uma coisa, aqui, né? Florestas no Equador e desertos nos trópicos, né? Como a gente estava dizendo, a gente tem florestas na parte da região do Equador e desertos nas partes dos trópicos. Então, mas continuando, a gente tem aqui... Por que aqui não é desértico, né? Bom, aí a gente tem uma coisa chamada de correntes marítimas, né? Lembra que a gente falou da mecânica dos fluidos? Todos os fluidos comportam de maneira semelhante. Então a gente vai aprender um pouco mais sobre o movimento disso na próxima, né? No próximo vídeo, que a gente vai falar sobre o efeito de Coriolis, a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Mas basicamente eu vou mostrar aqui para vocês que a gente tem, da mesma forma que tem massas de ar quente, massas de ar frio, a gente vai ter correntes, né? Que seriam essas massas de água que elas tem frias e quentes. Então aqui a gente tem, por exemplo, do sul do Pacífico, que ela vai banhar o Peru, ela vai aquecer e volta. Vai formar uma espécie de células também. Aí que nem a gente tem aqui água quente aqui na região do Equador, tem água fria vindo da Antártica. Ela sobe aqui, bate lá na África, vem aqui, aquece, vem aqui pela costa do Brasil quente, por isso que a água aqui do Brasil é quente. Tô falando da água no oceano, né? E aí aqui ela volta, esfria e volta e vai formando essas células. Então a gente vai vendo que vai formando esses ciclos aqui, ó. Que nem a gente tem aqui uma coisa super interessante, que a gente tem uma água quente aqui que vem, por causa que aqui é quente, né, Equador, o sol tá batendo a pino, a água fica quente, ela vem aqui, ó, vem contornando, ela bate aqui na região que bate em Flórida, e ela vem subindo quente aqui pra Europa. E aí o que acontece? Você lembra que se a gente tem uma região de água quente, essa água quente ela tende a mandar esse vapor da água para cima. Se há vapor da água para cima, a gente vai ter mais chuvas. Se tem mais chuvas, a gente não tem deserto. Logo, aqui não é um deserto, porque aqui tem chuvas. Também tem alguns outros efeitos que a gente vai aprender mais para frente sobre, por causa da floresta amazônica, que também manda umidade para cá. Mas esse é um dos motivos que aqui a gente não tem deserto aqui. Se a gente reparar aqui, ó, na África também acontece alguma coisa semelhante. A gente tem uma parte aqui mais quente também aqui. Vamos voltar nesse mapa aqui, ó. A gente vai ver que o deserto é muito mais intenso aqui nesse lado do que desse, ó. Aqui a gente consegue ver até um pouco menos seco, assim, parece que tem até um pouco de verde aqui, do que nessa região. Por quê? Porque aqui a gente tem também corrente quente, ó, tá vendo? Então, ou seja, locais que tem corrente quente, ele tende a não ser deserto porque chove. Determina um lugar ser desértico, está extremamente relacionado com chuva, quantidade de chuva, de milímetros de chuva que ocorre no ano. Uma curiosidade interessante também aqui, né, que a gente estava falando sobre essa corrente equatorial aqui do Golfo, né? Ela vai, como a gente não tem, olha que interessante, como a gente aqui é fechado, né? A gente tem aqui essa corrente marítima, ela não passa para cá. Imagina que aqui não existisse isso aqui. Essa corrente ela vai passar direto para cá. Se ela passasse direto para cá, essa corrente quente, ela não ia fazer esse movimento de subir para cá e voltar. Logo, aqui, por exemplo, aí onde está a Inglaterra, aqui, Portugal, Espanha e França, enfim, a Europa, em modo geral aqui, esse ocidente, né, da Europa, a gente teria um lugar muito frio. Porque se a gente reparar aqui, ó, se a gente pegar, por exemplo, alguma região aqui na Rússia, aqui, ó, nessa região aqui, que está na mesma latitude, ela é bem mais fria que a Europa. E por que aqui não é frio? Assim, é frio, mas não tão frio assim, não é aquele gelo constante. Por causa dessas correntes marítimas, que traz essa água quente para cá, que gera chuva e não deixa que ficar nem desértico e também manter aquecido, porque é uma umidade também retém calor. Ou seja, lugares mais úmidos,
as moléculas de água na atmosfera, no ar, elas também vão ser mais moléculas para reter calor e, por sua vez, transferir esse calor para o ambiente. Ou seja, então esses locais vão ficar mais quentes. E é isso que mantém, por exemplo, a Inglaterra, que tem aquele clima sempre meio chuvoso. Isso é porque é uma ilha e ela está cercada por água. Ela tem uma porção de água fria, mas ela tem uma porção de água quente em torno dela, que mantém ela aquecida, tá? Bom, por essa aula, acho que é isso. E no próximo vídeo, né, a gente vai falar um pouco sobre o efeito de Coriolis, que é super importante pra gente compreender sobre tudo isso. Espero que tenha gostado. É isso aí, um abraço, até mais. Tchau.